Graça e paz a todos, né? Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do ESTAD. O ESTAD é o Seminário Teológico à Distância. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e este seminário é um seminário online, onde você faz em casa. Você pode fazer de duas maneiras. Você pode assistir às aulas de duas maneiras, aqui, às terças e às quintas, por este grupo fechado, e você pode assistir a hora que quiser, porque fica gravado. Então não há mais desculpas para você não estudar. Então nós estamos estudando aqui no Seminário Teológico à Distância, o ESTAD, a disciplina de profetas menores. E dentro dos profetas menores nós já estamos lá no livro de Zacarias. E hoje a nossa aula começa no capítulo 8 e o versículo 9 do profeta Zacarias. Então Zacarias são aqueles profetas cujos livros pequenos, por isso eles são chamados de profetas menores, é porque eles escreveram menos do que os profetas maiores, como Isaías, que escreveu 60 e tantos versículos, 66 capítulos. Então nós vamos ler o capítulo 9, o capítulo 8 e o versículo 9 até o 13. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as mãos de todos vós, que nestes dias ouvis estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem os animais lhes davam ganho, não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá sementeira de paz. A vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho. E farei que o resto deste povo herde tudo isso. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos na Tua presença nesta hora, pedindo, Senhor, a Tua bênção, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua unção sobre as nossas vidas, pedindo que derrame sobre nós a Tua graça, para que possamos ministrar a Tua palavra com unção, com graça, com poder, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Então nós vemos aqui uma promessa de bênçãos futuras decorrente da obediência. Então, para que a gente se situe, o livro do profeta Zacarias é um profeta pós-exílio. Nós temos três profetas que profetizam, que ministram a palavra de Deus, depois do exílio. E esses profetas são Ageu, o mais velho. Depois de Ageu nós temos Zacarias, que são contemporâneos. E, por fim, Malaquias. Então, o que aconteceu? Os profetas anteriores, os profetas como pré-exílio, chamados de pré-exílio, como Isaías, Oséias, Jeremias, eles profetizaram que o povo se arrependesse e o povo não se arrependeu. O povo de Israel chegou a uma maldade tamanha que foi levado cativo, o reino do norte pela Assíria e o reino do sul pela Babilônia. A Síria em 722, 721, 722 e o reino do norte de 605 a 586. Então o reino do norte e o reino do sul foram levados. E agora eles retornam. E ao retornarem, eles encontram Jerusalém
Muita gente ficou na Babilônia, muita gente ficou espalhada pelas terras, porque eles tinham conquistado prosperidade, haviam aprendido a negociar, já tinham suas vidas ali estruturadas e não quiseram voltar a Jerusalém. E muitos voltaram de 3 levas, primeiro com Zorobabel, que era o governador, e Josué. Depois voltaram com Esdras, o sacerdote, depois voltaram com o governador Neemias. E esse povo, quando chega a Jerusalém, nos primeiros dias, eles olham e eles só veem dificuldades. Eles veem uma Jerusalém derrubada, os muros com fendas enormes, praticamente não havia mais muro no sentido de inteireza. O muro estava cheio de pedaços quebrados, então não servia mais de muro. O portão, os portões da cidade estavam queimados, as casas destruídas. Então eles tinham muita pedra, muita coisa, e eles tinham agora que recomeçar a construção. Resolveram começar pelo templo. O normal era pelo muro, depois as casas e em último lugar o templo. Mas, como eram sacerdotes, homens de Deus, resolveram começar pelo lugar correto, acreditando assim: se eu começo pelo certo, então o demais Deus faz. A proteção Deus dá, a casa Deus dá. Mas devido às perseguições, tinha lá vários Tobias, era Sambalate, então eram inimigos ali, samaritanos, que estavam sempre tentando emperrar esse trabalho de reconstrução. E muitas vezes esse trabalho ficou parado por muitos anos, o que esfriava aquele entusiasmo do povo e fazia com que o povo se tornasse um povo que só pensava nas suas coisas. Isso você vai ver lendo o profeta Ageu. Porque nós temos que ler em conjunto Ageu, Zacarias, Neemias, Esdras, o livro de Reis, o final ali, para que a gente possa entender isso aqui. Então agora Zacarias vem com uma mensagem apocalíptica de visões gloriosas, E o livro dele está dividido até o capítulo 8, uma parte, a primeira parte, e a segunda parte do 9 ao 14. Então nós já estamos chegando na segunda parte. Então agora Deus levanta 2 profetas para encorajar a liderança sob a pessoa de Zorobabel e Josué, e também para encorajar o povo a começar e a terminar o seu trabalho para Deus ali. Era a hora do cumprimento do plano de Deus. Deus tinha um plano, Deus tem um plano, e Ele está pondo em prática este plano, e Ele nos incluiu nos seus planos. Isso é tremendo, é maravilhoso. Então, agora há uma palavra de encorajamento. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, sejam fortes as vossas mãos, as mãos de todos, que nestes dias ouvis estas palavras da boca dos profetas. A saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Então, mãos fortes quer dizer corajosas, trabalhadoras, que não desanimam. Então, os profetas, quando começou o trabalho de reconstrução do templo e da vida nacional de Israel, porque Israel, para todos os efeitos, morreu quando foi levado pela Babilônia e teve seu templo destruído e sua cidade. E quando do retorno miraculoso de Israel para a sua terra, é como se eles tivessem ressuscitado. Então a nação de Israel passou, podemos dizer, por uma morte e
ressurreição. Então o que está acontecendo aqui é um milagre. Mas a obra é muito difícil, né? Então Deus tem um plano. Qual é o plano de Deus? Deus preparou desde a eternidade um plano para salvar o homem do pecado e da condenação eterna. Este plano estava na pessoa de seu filho, morrendo em nosso lugar. Só que este filho de Deus, que viria à terra, que os judeus chamam de Hamashia, nas Bíblias hebraicas nós chamamos de o Messias ou o ungido, que nós cremos ser a pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Messias, o nosso Salvador, o Filho do Deus vivo, prometido desde a eternidade e habitando em nós através do nascimento com Maria. Então o que acontece? Os profetas profetizaram onde ele viria, onde ele nasceria, como ele faria, como ensinaria, como seria sua vida, e que ele cumpriria o plano de Deus. Então, todo o povo de Deus está esperando esse Salvador, esse Messias prometido. Então, Deus vai cuidar de Israel, porque Deus escolhe a nação de Israel. E dentro da nação de Israel, Deus escolhe um rei chamado Davi. E Deus promete a Davi que da sua família, um dos seus descendentes será o Messias. Aquele que vai salvar o povo, não apenas politicamente, mas que vai salvar o povo do maior problema, que é dos pecados. Então, essa promessa começa lá com Abraão. Deus chama Abraão do meio dos pagãos, Abraão anda com Deus pela fé, e Deus promete que nele, através do seu descendente, seriam benditas todas as famílias da terra. E esta promessa, que é feita a Abraão, é feita também a Davi. Então Deus cuida dessa nação, não porque essa nação seja a nação melhor, não porque eles sejam mais santos, mas porque a promessa de Deus é que deles viria o Messias, da descendência de Abraão, da família de Davi. Então, mesmo esse povo errando, pisando na bola e pisando feio, Deus vai guardar o que Paulo chama de remanescente. Ou seja, por mais que o povo de Deus, no Antigo Testamento, Israel, se entregasse ao pecado, sempre haveria um grupo que não aderiria, que não abraçaria o pecado, que ficaria do lado de Deus. Por mais apostasia que tivesse, sempre haveria, sempre Deus guardou um grupo. É o que ele diz a Elias. Elias disse: Senhor, mataram todos os teus profetas, só eu fiquei, e agora a minha vida é questão de horas para que Jezabel consiga tirar. E a resposta divina a Elias é: eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Então Deus ainda tinha um remanescente. E como sempre Deus tem um remanescente. Por quê? Porque desse remanescente, desse Israel verdadeiro, virá o Messias. Então daí o cuidado de Deus com essa nação, porque ela é a nação que vai gerar, que vai trazer o Messias. Ele diz assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes nestes dias, vós que ouvis as palavras das bocas dos profetas. A saber, quando? Quando é que ele está falando? Nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor. Então, quando o povo chegou da Média e da Pérsia, onde era a antiga Babilônia, porque a Babilônia veio, destruiu o mundo, mas como tudo passa, a Babilônia foi vencida pelo Dario
numa coalizão, numa união entre medos e persas que se juntaram e derrotaram a Babilônia. Então, quando desse governo medo-persa, né, sob o poder de Dario e o comando, o povo de Israel tem a permissão de voltar para a sua terra. E aí o profeta faz questão de lembrar ao povo que eles devem se animar, né, porque o começo foi difícil, e ele vai lembrar de como era antes, porque uma coisa que a gente geralmente esquece é como era antes, as lutas que nós já passamos, as lutas que nós já enfrentamos, e nós nem conseguimos ver quanto nós já passamos, quanto nós já vencemos e onde nós já chegamos, mesmo com todos os atropelos da vida. Aí ele faz uma lembrança, o profeta ele diz assim, porque antes daqueles dias, antes de começarem o tempo, não havia salário para homens, então a terra estava empobrecida, não havia emprego, não havia ganho. Nem os animais lhes davam ganho, não havia comércio, não havia fonte de renda para ninguém. Não havia paz para os que entravam nem para os que saíam. Essa linguagem entrar e sair é muito comum no Antigo Testamento e nos tempos de Jesus, porque a cidade eram muradas, então você entrava naquela cidade e você saía daquela cidade. Então é muito comum na Bíblia essa expressão entrar e sair. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, né? Então ele diz assim, o que acontecia no começo? Primeira coisa, não havia ganho, não havia emprego, não havia salário. Então o povo estava numa profunda miséria. Os animais também não lhes davam ganho, não havia animais para vender, eles não podiam negociar, nem tirar o sustento, o leite, a carne, porque não tinham animais. Terceiro lugar, não havia paz. Por quê? Porque os inimigos ali estavam todo o tempo, em todos os momentos, tentando sabotar a reconstrução de Israel. Eles tinham ficado felizes quando o rei Nabucodonosor, com os babilônios, destruíram Israel. Então eles ficaram felizes quando aquele povo saiu dali. E agora eles estão furiosos porque esse povo, de forma milagrosa, retornou. Então eles estão, Israel está cercado de inimigos. E aí Deus diz, e o profeta diz, porque não havia paz. Aí diz, por causa do inimigo. Porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Na Bíblia, o maravilhoso na Bíblia é que a Bíblia não tem assim, é tudo preto no branco. Na Bíblia, todas as ações são de Deus. Na Bíblia, Deus sempre é o sujeito. Ele sempre está agindo, pondo o seu plano em ação. Então ele sabe que o Messias vem dessa nação. Mas essa nação é uma nação, nem essa nação ela tem que permanecer. Mas não é permanecer de qualquer jeito, né? E aí o que acontece? Havia muitos inimigos. Se você pegar o mapa de Israel, você vai ver que Israel está num triângulo entre, lá embaixo, o Egito, no outro extremo a Babilônia, e lá em cima a Assíria. Aí logo abaixo da Assíria tem a Síria. Um pouco acima do Egito tem os perigosos filisteus. Do lado esquerdo
da Síria tem a Fenícia com a sua capital Tiro. Aí, do lado direito, no leste, ali, no que se chama Transjordânia, tem os meio parentes de Israel. Tem os edomitas, que são filhos descendentes de Edom, irmão, né, de Jacó, então parente, mas que são inimigos. E tem os amonitas e os moabitas, que eram filhos de Ló com as suas filhas, filhos de um incesto. Então era gente pagã. Israel está rodeado, como você viu, né, por inimigos. E naquela época, a turma, eles eram poucos, né, muitos inimigos, pouco dinheiro e precisavam de muito incentivo para não desanimarem diante de tão grande tarefa. Aí Deus faz uma promessa para agora. Deus diz, olha, lembre como começou. E aí o profeta faz uma promessa de abundância. Mas agora, não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias. Deus está dizendo, olha, não vai ser como naqueles primeiros dias, onde não havia salário, onde os animais vocês não tinham, não podiam beber o leite, nem comer a carne, nem vendê-los. Eles enfrentaram essas lutas, passaram tribulação, e Deus quer que eles continuem. E muitas vezes eu e você queremos começar de cima, né? Eu não conheço ninguém que tenha subido a escada começando no último degrau, de cima, né? Todas as pessoas começam no primeiro degrau. Todo professor começa lá embaixo, todo profissional, em qualquer área da vida, começa lá embaixo. Ninguém já nasce adulto, todos nós nascemos sem falar, sem andar. Então, não queira ser você o primeiro a nascer lá em cima. Porque aquele que vivia lá em cima desceu, Jesus. E aquele que surgiu lá em cima também caiu, que foi o diabo. Então, todos nós vivemos de baixo para cima. Então, não queira estar lá em cima logo de primeira. E aí Deus diz assim, mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá sementeira de paz. Deus está dizendo que vão semear. E essa sementeira, essa semeadura, esse plantio, vai ser um plantio em época de paz, onde Deus vai garantir a proteção. Aí ele diz assim, a vide dará o seu fruto. A vide, que era a uva, a planta que dava a uva, que a gente chama de parreira, a terra, a sua novidade, os céus, o seu orvalho. Então ele diz, nesse país que vivia na seca, nesse país cheio de mato, cheio de erva daninha, agora Deus promete que vai haver plantio, que esse povo agora pode plantar, que ele garante que a terra vai ser uma terra produtiva e que vai haver chuva para que esta semente plantada germine, nasça, cresça e produza. Então Deus faz uma promessa a esse povo e dizendo, olha, a terra vai dar sua novidade e os céus o seu orvalho. Então quando aquele povo sabia que a terra, porque um dos problemas que os levaram ao cativeiro foi que eles cansaram a terra. Deus tinha dito que eles trabalhariam na terra 6 anos.
anos, eles deixavam a terra descansar, no 7º ano. Era um ano onde a terra tinha que recuperar-se, de tanta produção, de tanto trabalho. Então a própria terra precisava desse tempo para se recuperar. Que Deus abençoe. Então os israelitas passaram 490 anos mais ou menos sem, por causa da ganância, sem guardar esse 7º ano. Prazer, irmã Keile, Deus abençoe o bebê, que já deve estar um rapaz, né? O irmão Fabiano. Né? Capítulo 8, versículos 11 e 12. 8 de Zacarias, 11 e 12. Né? Aí diz assim: e farei que o resto deste povo herde tudo isso. Então Deus promete agora chuva, Deus promete que a terra vai produzir, e Deus promete para esse povo que perseverou. Né? É sempre assim. Ninguém ganha no primeiro chute. A gente só ganha um jogo se continuar chutando no gol. Então o povo de Israel tinha começado, muitas vezes desanimaram, mas agora Deus está dizendo: olha, vocês recomecem a minha obra, porque eu estou recomeçando a abençoar vocês. A chuva vai cair, a terra vai produzir, e a fartura, o alimento, o salário, os animais virão. Aí vem uma promessa de salvação, né? E uma bênção para as nações. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como foste maldição entre as nações, quando eles foram desterrados, exilados, cativos, assim vos salvarei e sereis bênçãos. Não temais, e sejam fortes as vossas mãos. Então agora o profeta está trazendo uma palavra de ânimo. A minha alegria também é imensa, né? Poder estar com uma pessoa que eu quero tanto bem, uma família especial para mim. Então Deus diz que esse povo foi maldição quando eles foram expulsos da terra. E essa maldição estava lá no capítulo de Deuteronômio 28, que se eles fossem desobedientes, eles seriam expulsos da sua terra. Mas Deus promete agora uma salvação, uma bênção, né? E sereis bênção, isto é, abençoados por Deus, e ativamente uma bênção às nações. Então Israel agora seria uma nação frutífera, com produção, com trabalho para as pessoas. Seria um país abençoado se eles obedecessem a Yahvé Deus e se andassem nos seus caminhos. Oh, se nós brasileiros soubéssemos disso. Que a bênção para uma nação não está no político, mas na obediência e na aliança e no compromisso e no andar com Deus. Então as promessas incluem a bondade de Yahvé, Deus, e a responsabilidade dos judeus. Então tem duas coisas, tem o lado divino e o lado humano. A intenção de Yahvé, que é Deus, agora é de paz. Então Deus já puniu William, Deus abençoe o William, né? Deus seja contigo, meu irmão. Então diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, como pensei fazer-vos o mal, né, quando vossos pais me provocaram a ira. Deus disse: olha, do mesmo jeito que os meus profetas disseram a vocês que vocês iriam para o cativeiro, iriam passar 70 anos longe da terra, e isso aconteceu. Todos vocês são testemunhas de que a minha palavra não falhou.
vocês andaram errados e eu corrigi vocês, porque Deus não nos pune para nos destruir, mas para nos corrigir. E aí ele diz assim, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Puni vocês, vocês agora voltaram, os meninos bonzinhos, depois de 70 anos no sofrimento, no castigo ali. É como se Deus tivesse pego Israel e disse, vocês vão ficar aqui de castigo. E aí, quando os meninos sentem a dor, os meninos voltam agora, e aí eles já são exortados a fazerem aliança com Deus, a não imitarem a seus pais. E aí, por que esse povo atende os profetas? Porque antes do exílio ninguém atendia. Todo mundo achava que estava errado. Mas nada como 70 anos de surra, nada de 70 anos debaixo do chicote de Yahvé, Deus, que não faça com que qualquer menino rebelde ande no caminho dele. E aí ele diz assim, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nesses dias. Não tem mais. Então ele diz, assim como eu castiguei vocês quando vocês andavam errados, agora que vocês se arrependeram, que vocês agora resolveram andar nos trilhos, que vocês resolveram andar em obediência, que vocês resolveram colocar a fé em mim, agora eu mudei a minha maneira de pensar. Agora eu vou abençoar vocês. E existe uma doutrina chamada de imutabilidade de Deus. Deus não muda. Mas quando a gente diz que Deus não muda no seu caráter, no seu ser. Ele é sempre o mesmo, mas ele muda em suas relações. Por quê? Porque Deus tem relações, Deus se relaciona com seres mutáveis, com seres que podem ir. Então, quando o Pai se relaciona com Jesus, com o Espírito Santo, então são relações imutáveis, porque são pessoas divinas que não erram. E o Pai, em seu próprio caráter, ele nunca muda, ele nunca vai deixar de ser mais santo, ele nunca vai ser mais santo ou menos santo, não, ele é sempre perfeitamente santo. Ele nunca vai ser mais poderoso nem menos poderoso. Mas quando Deus lida com as suas criaturas, que são imperfeitas, que ora estão bem, ora estão mal, que ora se arrependem, ora não se arrependem, que como no nosso caso aqui, ora provocam a ira de Deus, e Deus tem que castigá-los, e depois do castigo eles voltam, então Deus muda os planos. Porque na verdade quem muda não é Deus, quem mudou foi Israel. Antes era uma geração de desobedientes. Agora é uma geração de meninos e meninas que querem fazer a vontade do Pai. Então Deus diz, olha, antes eu tive vontade de maltratar vocês, de punir, de corrigir, de dar uma lição, vocês aprenderam a lição, então agora, já que aprenderam a lição, porque Deus não castiga a mim e a você, quando a gente aprende a lição. Ah, mas professor, eu continuo apanhando. Então você ainda não aprendeu a lição, ainda não mudou, porque Deus só castiga até a gente aprender a lição. Passou, então passou na prova, passou na avaliação, mudou de vida, o juízo é removido. Então Deus diz, não tem mais. Agora não era mais motivo de medo, a relação deles com Deus havia mudado. Então existem as obrigações do homem à luz da grande bondade de Deus. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Antes só havia mentira. Executai juízo nas vossas portas. Porta era o lugar onde as autoridades se reuniam. Então era uma espécie de fórum. Então a porta da cidade era o lugar
onde os anciãos, que eram as autoridades da época, os juízes, se reuniam. Então, quando a Bíblia fala de porta, né, dependendo do contexto, em grande parte no Antigo Testamento, significa o local onde o juízo era praticado. Então, aqueles juízes que eram subornados, né, agora Deus diz: executai o juízo nas vossas portas. É o equivalente a dizer nos vossos tribunais, segundo a verdade, em favor da paz. Ele diz: nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Tudo que havia antes do cativeiro era gente tentando passar a perna no outro. Era gente tentando lucrar às custas da desgraça do outro. E agora Deus diz: olha, não façam isso, porque vocês já viram o que aconteceu com quem fez. Quem fez isso perdeu tudo. Se não morreu, passou 70 anos no cativeiro. E Deus diz: nem ame o juramento falso. Nós vimos que antes do cativeiro era comum, né, por dinheiro as pessoas testemunharem no juízo, irem diante dos líderes, dos juízes, e testemunharem contra as pessoas para ganhar dinheiro. Você vai ver que essa era uma prática muito comum, né? No instante, as pessoas arrumavam testemunhas falsas para deporem contra Jesus, contra os apóstolos, contra Estevão. Então isso era uma prática em Israel, você conseguir gente para jurar falsamente. E é porque a lei de Deus condena, e Deus sempre está batendo nessa tecla. Aí ele diz: porque todas estas coisas eu aborreço. Aí agora Deus fala sobre os dias vindouros. Esses dias, porque o que faz a gente caminhar em meio às tempestades da vida? O que faz a gente caminhar em meio às tempestades da vida são as promessas de Deus que geram esperança. Tem um monte de gente desesperançada porque não ouviu ou não crê nas promessas de Deus. Mas Deus faz promessas para que a gente possa atravessar os momentos sombrios da vida. E aí ele faz promessas sobre o futuro, que esse futuro será de alegria e não de tristeza, porque esses meninos vão mudar. Deus sabe, na sua onisciência, que esse povo vai para o cativeiro, vai sofrer, mas lá esse povo vai entender: rapaz, nós erramos. E quando a futura geração voltasse, eles voltariam sabendo tudo que os profetas disseram era verdade, nossos pais erraram e nós não podemos ir pelo mesmo caminho. Então agora Deus promete transformar os memoriais de tristeza em memoriais de alegria. Ele dizia: a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês e do 5º mês e do 7º mês e do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Então agora o profeta responde aquela pergunta que aquela delegação que veio da Babilônia estava perguntando, né? Que eles perguntaram: nós vamos continuar celebrando, comemorando, fazendo jejum, lamentando, chorando, porque jejum no Antigo Testamento era para momentos de desgraça, de infortúnio. Então as pessoas, quando elas se sentiam desgraçadas, infelizes, quando o infortúnio batia às suas portas, quando a dor as visitava,
quando a ameaça, quando parecia que tudo ia acabar, então aquele povo entrava em jejum. Por exemplo, quando Deus diz que Nínive vai ser destruída, o povo, até o rei, rasgam as vestes, se cobrem de pó e de cinza, descem do trono, se humilham, proclamam jejum, se vestem com roupas grosseiras para mostrar, não apenas interiormente, mas exteriormente, a sua penitência, o seu arrependimento. Então esse povo, né, começou a jejuar 4 vezes por ano. E quando eles retornam, eles perguntam ao profeta e aos sacerdotes se ainda devem continuar jejuando, né, pelo sofrimento de ver Jerusalém ter sido queimada, destruída e o templo derrubado. Então agora Deus fala através do profeta, diz, olha, o jejum que vocês faziam, os 4 jejuns, eu vou transformar em festa. Vai haver agora, nesses dias, não mais um jejum onde vocês vão olhar para trás e ver a destruição, e ver o juízo e ver o castigo. Vocês agora vão olhar para frente e ver a minha bênção. O que acontece quando alguém muda seu caminhar, muda sua trajetória, muda seu pensamento, quando eu mudo o coração de alguém? Então ele diz, olha, o jejum do 4º mês, do 5º, do 7º e do 10º, que era o jejum de lamentação, de tristeza, só ver derrota, desgraça, Deus diz, serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades solenes. Deus diz, nós vamos mudar essa história. E por que vão mudar? É o que a gente chama na psicologia de ressignificar. É dar um novo significado. O que esse povo devia fazer? Esse povo que jejuava 4 vezes por ano e lembrava de tristeza, de exílio, de cativeiro, de morte, de derrota, de destruição, agora estão vendo a reconstrução, o milagre de Deus, a prosperidade de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus, o milagre de Deus nas suas vidas, como semelhante a uma ressurreição. Esse povo morreu no cativeiro e ressuscitou quando Deus os trouxe. Então agora eles têm motivo não mais para se lembrarem do passado. Eles agora devem fazer festa nesses dias, mais de alegria e festividades solenes. Então agora é hora de cantar, é hora de dançar, que ele era um povo que gostava muito. É hora, né, de celebrar. Então Deus está dizendo, olhem para o que eu estou fazendo agora. A cidade está sendo reconstruída, o templo está sendo reconstruído, vocês foram libertados do cativeiro. De forma milagrosa, vocês foram arrancados da Média e da Pérsia e, como eu tinha dito antes, trazidos, regressados à sua terra. Então agora não há mais motivo para vocês estarem jejuando e lamentando. Agora é hora de celebrar. Maravilhoso é assim, a vida é assim. A vida, há momentos em que a gente vê a calamidade, vê o infortúnio, vê a desgraça, vê a doença, um monte de coisa batendo a nossa porta. E aí nessa hora é hora de jejuar, de rasgar o coração. Mas a vida não é sempre assim, graças a Deus. Há um momento onde Deus nos dá um refresco. Há um momento onde Deus diz, agora é hora de celebrar, é hora de festejar, é hora de fazer festa solene. Então, como nós cremos, se essas profecias se cumprem na igreja, então significa que no Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava no cativeiro, era hora de gemer, era hora de chorar, era hora de jejuar. Mas quando eles foram libertos do cativeiro, agora é hora de celebrar. Então, trazendo para a igreja, se essas profecias se cumprem na igreja,
como tantos teólogos creem, e eu creio assim também, é hora da gente celebrar. A hora da gente chorar, há momentos em que a gente chora, há momentos onde chegaram para Jesus e os discípulos disseram: Senhor, por que nós jejuamos, os discípulos de João também, nós os fariseus, e por que os teus discípulos não jejuam? Jesus disse: olha, eles não podem jejuar porque eu sou o noivo e eles são os convidados às bodas. Então não é razoável que alguém chegue num casamento com tanta comida e a pessoa diga: eu estou em jejum. Jesus disse: só quem não é muito bom da cabeça é que vai jejuar durante a festa de casamento. Aí Jesus disse: vai chegar o dia em que será tirado o noivo, ou seja, Jesus morreria. E aí Jesus disse: nesses dias eles vão jejuar. Então a vida é assim. Há momentos onde a gente jejuma porque a calamidade veio, e há momentos onde a gente celebra. E Deus está dizendo: agora é momento de celebrar. E tem gente no cristianismo que é perfeitamente zen, mas sem noção, né? Ele se entristece quando devia se alegrar e se alegra quando devia se entristecer. Então as nações buscarão ao Senhor. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão-se na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então pegar na orla, né, uma parte da veste, era dizer: eu quero ser igual a você, eu quero ser semelhante a você, eu quero seguir o teu caminho. Assim como você seguiu a Deus, se arrependeu, eu também quero trilhar esse caminho. Este é o caminho verdadeiro. Então, isso vai se cumprir também. Existe uma escatologia. Se vocês virem as aulas aí, existe escatologia realizada, que é aquela parte da escatologia que já está em andamento. E existe a escatologia consumada. Infelizmente, nos nossos dias, as pessoas só falam de escatologia consumada lá no fim. Eles não sabem que a escatologia é algo que começou com a vinda de Jesus, com a entrada do rei e, consequentemente, o estabelecimento do reino, com os súditos. E esse reino está crescendo como uma medida de fermento, como uma pequena semente de mostarda, e ele está em expansão nos nossos dias. Então, é o que a gente chama de escatologia realizada. Então, muita gente, principalmente da interpretação da teologia dispensacional, só olha a escatologia lá no fim. Então, eles acreditam todas as profecias ao fim dos tempos, né? E Jesus tinha também a escatologia realizada, que é quando estas profecias têm seu cumprimento na igreja. Então ele diz assim: virão muitos povos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas. Então significa que todas as línguas serão alcançadas pelo Evangelho, né? Não todos os homens, mas que o Evangelho se espalhará para todas as nações, e dirão: eu quero ser como você. Jesus diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Iremos convosco porque temos ouvido que Deus está convosco. E é tanto que Mateus diz que ele é o Emanuel, o Deus conosco, com a igreja. Então estas profecias já estão se cumprindo na igreja, e a teologia tem uma expressão que ajuda-nos a interpretar esses textos em progresso. O que é isso? Já é e ainda não. O já é aquela parte da profecia que já está sendo cumprida. O ainda não é aquela que ainda aguarda
cumprimento futuro. Então, quase toda a profecia, ela tem o já é e o ainda não. Então, aqui, nós temos gente que está encontrando na igreja o evangelho. E que estão vendo a igreja como luz do mundo, a verdadeira igreja, e sal da terra. E que reconhece que Deus está com o seu povo. E lá no futuro, nós vamos ver o cumprimento destas profecias também. Então agora nós temos agora a segunda parte, né? Os oráculos, né? Que vão agora de 9:1 a 14:21, da reconstrução do templo. Né? O Meyer, F.B. Meyer, ele diz que os capítulos de 1 a 8 foram escritos no início do ministério, quando ele ainda era novo. E os capítulos de 9 a 14 já em idade avançada. Então, do 1 ao 8, Zacarias ainda era um jovem, sacerdote, cheio de visões. Do 9 ao 14, que é o que nós vamos começar a ver agora, ele já é um ancião, uma pessoa que está cansada. O profeta prevê a carreira promissora de Alexandre o Grande, entre 336 e 323. Ele vive 33 anos. Não é por acaso que esta passagem precede a predição do rei messiânico. Na opinião de Zacarias, o grande guerreiro preparava o caminho para Cristo. Então, o juízo de Deus contra as nações inimigas de Israel. Ele diz: Jerusalém se encontra cercada e pressionada ao norte pela Síria. Estava lá em cima. Se você pegar o mapa, eu vou colocar um mapa aqui. Você pega o mapa de Israel nos tempos do Antigo Testamento, você vai ver. Lá em cima, você tem a Síria. E depois da Síria tem a Assíria. E aí Deus diz assim, e Tiro era do lado esquerdo, no oeste. E Tiro era a capital da Fenícia, era um lugar de pedras preciosas, era um lugar muito rico. E ao sul, ou seja, lá embaixo, pelos filisteus, que era Asquelon, as grandes cidades, Gaza, Ecrom. Então ele cita 3 cidades. E para animal e judeus, que Zacarias prediz a proximidade de uma invasão na qual estes vizinhos fortes e hostis serão destruídos. Ele diz assim, sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Hadraque e repousa sobre Damasco, que era a Síria. Porque o Senhor põe os olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel. Sentença é massa. Significa peso, carga, imposta sobre. Era um peso no coração do profeta, era algo que ele tinha que pregar. Então agora, se você olhar no mapa, você vai ver a Síria, Israel está numa espécie de triângulo. Lá em cima tem a Síria, e embaixo, do lado esquerdo, vai ter o Egito, e do lado direito a Babilônia. Então, Israel está no meio do fogo cruzado. Aí do lado da Síria tem a Fenícia, com a cidade de Tiro, a beira-mar. E abaixo da Síria, nós temos a Síria, cuja capital é Damasco. Então, o juízo de Yahvé contra a Fenícia. Ele agora vai pronunciar um juízo contra Tiro, essas nações que viviam ameaçando. Também repousa sobre Hamat, que confina com ele, sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Então veja que os fenícios, foi de lá que veio a língua hebraica e também a língua grega. Eles eram considerados de grande sabedoria. Tiro edificou para si fortaleza e amontoou prata como pó e ouro como a lama das ruas.
eis que o Senhor despojará e precipitará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Então, é tanto que você vai ver um texto que muita gente atribui a Satanás, que é um texto onde diz que ele pisa, fala do rei de Tiro, que ele anda sobre as pedras preciosas. Então Tiro era um povo sábio, Tiro era considerado muito rico, e Tiro era muito famosa pelas suas negociações. Também havia fortaleza, havia várias fortalezas. E como eram essas fortalezas? O que eles fizeram para impedir? Era uma espécie de quebra-mar de 750 metros, já naquela época, de comprimento e de largura, construído no tempo de Irão, né, para defender as fortificações da ilha. Tiro ficava assim, numa ilha, bem próximo à praia, e tinha uma espécie de quebra-mar, uma espécie de muro, para ir para lá. Então ninguém conseguia invadir Tiro. Tiro era muito bem guardada. Mas Alexandre o Grande, com o seu exército, construiu um quebra-mar artificial do continente até a ilha. E aí o que aconteceu? Depois de 7 meses de ataque cerrado, Tiro não conseguiu mais escapar e sucumbiu e foi destruída, e o seu orgulho foi abatido. Então cumpriu-se a profecia do Senhor. Então o povo de Israel está vendo os seus inimigos mortais serem um a um destruídos. E isso levanta sua moral, levanta suas forças. Aí, juízo e graça de Yahvé, Deus, em favor da Filístia, que é Gaza. Aí você vai ver como é que Deus mostra Gaza, mostra graça e juízo para com os filisteus, que era uma nação poderosa, uma nação que tinha descoberto e aprendido, né, a manejar com o minério do ferro e a transformar, e a fazer. Era uma nação que tinha armas agora de ferro, então era poderosa, sempre foi um calo no sapato de Israel. E Deus diz assim: Asquelon verá e temerá. Asquelon é a cidade, mas 5 cidades grandes dos filisteus. Também Gaza, que era outra cidade, e terá grande dor, igualmente Ecrom. Porque a sua esperança será iludida, o rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. Povo bastardo habitará em Asdod. Então Deus está dizendo que vai visitar a maldade dos filisteus. Que esse povo só foi superado por Davi. Esse povo sempre foi alguém. Davi esteve lá como uma espécie de espião e aprendeu como é que eles utilizavam o ferro para construir armas. Então Davi se tornou poderoso e aí os venceu. Mas eram vizinhos horríveis. E aí Deus diz assim: e exterminarei a soberba dos filisteus. Eu vou exterminar a soberba dos filisteus. Da boca destes tirarei o sangue dos sacrifícios idólatras. Era um povo que derramava sangue, até sangue humano. E dentre os seus dentes tais abominações. Então ficarão eles como um restante para o povo de Deus, e serão como chefes em Judá, e Ecrom como o Jebuseu. Então agora Deus diz que essas grandes potências, né, Deus vai quebrar o orgulho dos filisteus também, dos fenícios, principalmente a sua grande capital Tiro. E diz: assim como o sangue era alimento proibido para os israelitas, também será para eles. Os homens que ofereciam sacrifícios ilegais, até de sacrifícios humanos, agora, né,
e também para a arte de feitiçaria, nunca mais poderiam participar das refeições do povo de Deus. Deus é o defensor do seu povo contra todos os ataques dos inimigos. Então o povo está ali preocupado com esses inimigos, rodeados de inimigos. E aí Deus agora vai trazer uma palavra. O que eu acho interessante é que você vai encontrar consolo na palavra de Deus. O Ministério da Saúde Espiritual adverte: lê a Bíblia, faz bem à sua saúde. Então, olha o que Deus diz. Capítulo 9, de 1 a 8. Acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças militantes. Agora o profeta usa a figura de um guerreiro. E esse guerreiro, além de ser guerreiro, está defendendo nada mais, nada menos do que sua própria casa. O que lhe dá uma motivação maior. Para que ninguém passe, nem volte, que não passe mais sobre o opressor, porque agora vejo isso com os meus olhos. Exércitos estranhos não passarão mais sobre Israel, porque o Senhor os protegerá. O acampamento de Deus não permitirá que nenhum exército estrangeiro chegue a Jerusalém com o propósito de prejudicá-la. A profecia a curto prazo dizia que o exército macedônio de Alexandre não cercaria Israel, que era o grande temor daquela época. Aí agora começa a falar da vinda do Messias. O humilde rei de Sião e seu vasto domínio. Agora Zacarias vai começar a profetizar. E o caráter e as obras do rei futuro de Sião, que é outro nome para Jerusalém. O caráter do futuro rei de Sião. Alegra-te muito, ó filha de Sião, ou seja, ó Jerusalém. Alegra-se. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei. Deus está prometendo. Vem o rei. Vem o Messias. Justo e salvador. Por isso que aquela nação tinha que ir lá para o exílio para aprender a justiça. E para aprender o que é salvação. Lá eles se sentiram perdidos. Se sentiram injustos. Perdidos. E experimentaram a salvação. Porque agora eles terão um rei que é justo e salvador. Humilde, montado em jumento. Geralmente, os reis, quando queriam impressionar as pessoas, eles vinham em cavalos, para mostrar o seu poder. Naquela época, o cavalo era uma espécie de tanque de guerra. Então, ter cavalo era ter uma força bélica enorme. Tanto que Salomão foi o primeiro, talvez, a construir os tanques de guerra da antiguidade. Ele comprava cavalo poderoso no Egito, construía carruagens e aí fez um exército tremendo. Mas o Messias viria no jumento, o animal que é símbolo da paz. Num jumentinho, cria de jumento. O Messias não seria um conquistador que viria para conquistar as pessoas pela força, mas pelo amor. É um rei humilde, que vem no animal de carga, usado para fins pacíficos. Então, as obras do futuro rei de Sião: destruirei os carros de Efraim, e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Versículos 9 e 10. Então ele está dizendo, sabe o que esse rei vem fazer? Esse rei não vem para trazer mais guerra. Esse rei não vem, como o judeu esperava, para destruir todo mundo. Esse rei vem para trazer paz. Esse rei vem para acabar com carros, com cavalos, com todos os instrumentos de guerra. É por isso que ele diz no Salmo: eu quebro o arco
eu corto a lança, eu queimo os carros no fogo. Porque as armas de Jesus Cristo e as armas do cristão não são físicas, materiais, mas poderosas em Deus, como diz Paulo, para a destruição das fortalezas. Então, esse Messias que Isaías está vendo não é o Messias que o judeu esperava. Um Messias que viesse para esmagar Roma, para esmagar as outras nações, para colocá-los como os grandes esmagadores de nações, os grandes conquistadores, não. Esse Messias agora é o príncipe da paz. Esse Messias agora é justo, ele é manso, ele vem num jumentinho. Ele vem agora para trazer paz para o mundo. Ele vem para trazer paz para o meu coração e para o seu coração. Ele não vem para cantar aquela música, peguei os inimigos e os atravessei. Ele não é mais belicoso. Ele não canta aquela música que diz assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você por cima vai se arrepender. Não. Quem canta esse tipo de música nunca conheceu a Deus. E ainda está lá no Antigo Testamento, principalmente nos salmos imprecatórios, que eram aqueles salmos que as pessoas usavam para amaldiçoar seus inimigos durante a guerra. Então, se a pessoa não souber, vai ler a Bíblia e vai fazer coisa errada. Porque no tempo antigo, quando você estava atribulado, com medo, então você fazia uma espécie de salmo de praga. A pessoa diz assim: Senhor, pega os meus inimigos, dá-lhes com a cabeça na parede, esmaga-lhes o crânio, quebra o pescoço dos seus filhos. Isso aí era o que a gente chama na teologia de salmo imprecatório. Era usado em momentos de calamidade, onde o povo estava atribulado, com medo, onde eles viam milhões vindo e eles não tinham armas. Então eles apelavam para Deus, dizendo assim: Senhor, não tenha dó deles, Senhor, porque eles não terão dó da gente. Então aquilo psicologicamente ajudava aquele povo. Ajudava aquele povo a se manter de pé, a guerrear, porque eles sabiam que Deus está do nosso lado. Mas nós hoje não usamos mais salmos imprecatórios. Nós não dizemos assim: Senhor, pega os nossos inimigos e dá com a cabeça deles na parede. Não. Jesus disse que amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Não é fácil. Então lembre-se, nós somos cristãos. Então Jesus, ele vem e destruirá todas as coisas que levam à guerra. Tudo aquilo que leva à guerra. Jesus estabelecerá nesse mundo a paz, porque ele é o príncipe da paz. Então fique com Deus. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário e até a nossa próxima aula. Deus abençoe. Fique com Deus, em nome de Jesus Cristo.